Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Sal da Terra, Luz do Mundo, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 9 de junho de 1970. No Sermão do Monte, Jesus disse aos seus discípulos: sois o sal da terra, a luz do mundo. Disse ainda que não há nada oculto que não seja revelado. Poderia o Espírito da Verdade explicar ambas as passagens do Evangelho pelo céu da LBV? Harmonizemos os Evangelhos sinóticos nestes pontos. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Marcos, capítulo 9, versículo 49. E capítulo 4, versículos 21 a 23, Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35, capítulo 8, versículos 16 e 17, capítulo 11, versículos 33 a 36. Mateus: vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que se salgará? Para nada mais servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre o monte não pode ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, pois a coloca no candeeiro, a fim de iluminar a todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Marcos: o sal é bom, mas, se ele se tornar insípido, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e conservai entre vós a vossa paz. Porventura a lâmpada é posta debaixo do alqueire ou da cama, ou colocada no candeeiro? Nada há secreto que não venha a ser manifesto, nada oculto que não venha a ser revelado. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Lucas: o sal é bom, mas, se ele se deteriorar, como restaurar-lhe o sabor? Não servirá mais nem para a terra, nem para a estrumeira. Será lançado fora. Ouçam os que tenham ouvidos de ouvir. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso
ou a coloca debaixo do leito, mas sim no candeeiro, a fim de que vejam a luz todos aqueles que entrarem na casa. Porque nada há oculto que não venha a tornar-se manifesto, nada secreto que não venha a ser conhecido e tornar-se público. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em lugar escondido ou debaixo de um alqueire, mas sim no candeeiro, para que todos os que entrarem vejam a luz. Teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se teu olho é puro, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for impuro, todo o teu corpo será tenebroso. Toma cuidado, portanto, não seja treva a luz que está em ti. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem que haja nele parte alguma trevosa, todo ele luzirá e te iluminará, como lâmpada brilhante. Temos de vos explicar figuras que, entretanto, para vós não têm mistérios. O sal aqui representa os ensinos que o homem traz consigo e que deve espalhar em torno de si. Sua moralidade, seu amor ao Pai Celestial, sua submissão às leis divinas e, por conseguinte, a observância dos mandamentos de Deus e do Cristo. Não de homens, nem de igreja qualquer. São o sabor do cristão. Se arrastado por maus instintos, o homem deixa de ter presente o fim que lhe cumpre atingir e os meios de consegui-lo. Perde o seu sabor e é lançado fora, quer dizer, o espírito culpado que faliu nas suas provas terrenas é submetido primeiro à expiação na erraticidade, mediante sofrimentos ou torturas morais, apropriados e proporcionais às faltas ou crimes cometidos. Depois, a reencarnação, conforme ao grau de culpabilidade, quer no vosso mundo, quer em planetas inferiores à Terra, onde, por meio de novas provações, terá de reparar aquelas faltas para poder progredir. Será lançado fora, ouça o que tem ouvidos de ouvir. Na época em que, tendo de se completar a obra da regeneração humana, a Terra será habitada somente por bons espíritos. Aquele que até então houver permanecido culpado e rebelde, será afastado e lançado nos mundos inferiores, onde terá de expiar durante séculos sua obstinação no mal, sua voluntária cegueira. Passemos agora à figura do sal da terra, da luz do mundo e da lâmpada que ninguém coloca depois de acesa debaixo da cama ou do alqueire, para os que entram na casa vejam a luz e sejam alumiados. As palavras de Jesus a esse respeito se aplicam a todos os tempos e a todos os homens que se tornam apóstolos das revelações do Cristo, para propagá-las pela palavra e pelo exemplo. Cristãos do novo mandamento, sois hoje a luz do mundo e o sal da terra, como os apóstolos que foram para a revelação que Jesus trouxe pessoalmente. Recebestes a luz não para vosso uso exclusivo, tendes de reparti-la com todos os vossos irmãos, sejam quais forem suas crenças religiosas. Esclarecei-os, portanto, levando-lhes a verdade de Deus, jamais dos homens, por mais iluminados que se julguem. Sede o facho portador da claridade nova. Dizei-lhes que todos são naturalmente cristãos e que também naturalmente cristãs são as crenças que ainda abraçam de acordo com o grau evolutivo em que se encontram. Quanto às outras palavras do Mestre, referia-se ao futuro. Nada há oculto que não venha a ser manifesto, nem secreto que não venha a ser conhecido e tornar-se público. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir.
O Salvador apropriava aos homens da época os ensinos que lhes dava e que eram sementes destinadas a frutificar no porvir. Seus discursos velados teriam de ser entendidos pelas gerações porvindouras. Apenas alguns homens estavam então em condições de lhes apreender o sentido. Aqueles que não os tomaram ao pé da letra, mas lhe procuraram o Espírito, pois compreenderam não ter Jesus por missão, opor uma barreira à inteligência humana, traçando-lhe determinados limites, e sim abrir o espaço e o futuro diante dos espíritos progressistas. O mestre falava por figura e símbolos, porque a inteligência humana ainda não dispunha de força bastante para suportar o peso das revelações que se ocultavam sob o véu das parábolas. Nada do que o homem deva saber permanecerá oculto. É que o homem chegou ao ponto em que sua ciência terá de crescer rapidamente neste fim de ciclo. Quanto a vós, estudai muito a doutrina do Redentor, não como as crianças afoitas, que imprudentemente se aproximam do fogo e se queimam de modo cruel. Cuidado, orai e vigiai. Aquecei-vos no fogo que o Cristo vos prepara, mas tende a prudência de Moisés. Não vos aproximeis demais da sarça ardente, para evitar o risco de serdes consumidos pelas chamas. Deus prepara grandes acontecimentos para a vossa regeneração. Aguardai-os, seguindo o passo lento e firme, sempre sem desvio à rota que vos traçamos, pois vos conduziremos ao ponto de onde parte a luz infinita. Mas deixai que estendamos asas protetoras sobre os vossos olhos, ainda muito fracos, para lhe contemplarem os raios fortes. Na consciência tendes o facho do vosso espírito e do vosso coração. Se ela for pura, tereis um e outro iluminados. Tudo neles será luminoso, pois sereis assistidos, inspirados e protegidos pelos bons espíritos. Mas se ela for impura, de trevas encherá o vosso coração e o vosso espírito, e vos tornareis presas dos espíritos maus, que se comprazem no erro e na mentira. Acima de tudo, entendei, conseguireis a paz entre vós, se ensinardes pelo exemplo o que pregais.